Agora, eu estou recebendo aqui com muito prazer um pisciano como eu, muito intuitivo, muito querido, e que eu vou apresentar para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui. O Nasser, né, Imad, ele nasceu na Síria em 1960, em um tempo marcado por tensões políticas que logo atravessariam sua vida. Em 1963, quando ele tinha apenas 3 aninhos, sua família tomou a decisão que definiria todos os caminhos futuros: deixar o país natal e recomeçar tudo aqui no Brasil. Crescer em São Paulo, em meio a culturas que se cruzavam dentro e fora de casa, né, moldou não apenas o seu caráter, mas também o seu olhar singular sobre as pessoas. Vocês vão entender como é que esse homem é incrível. Formado em administração, tornou-se empresário na área de gestão empresarial em 1986. Mas por trás da trajetória corporativa sólida, havia algo mais profundo, uma sensibilidade rara construída ainda na infância. Nasser sempre teve uma ligação natural, ele e o Chico Buarque, né, com o universo feminino, né? E nós vamos falar muito sobre isso hoje aqui. Bom, primeiro, uma honra, um prazer te receber, Nasser, mais uma vez. Prazer todo meu. A gente está sempre junto em vários projetos, mas hoje estamos aqui juntos para falar um pouco sobre a vida e a carreira dele. Nasser, sua família deixou a Síria quando você tinha 3 aninhos, né? Sim. Não sei se você lembra alguma coisa da Síria e também dessa viagem para o Brasil, quer dizer, porque é uma super viagem, né, para o Brasil. E se você tem alguma memória desse momento. Sim. Aliás, é claro que é um fragmento, mas essa memória também foi reconstruída depois com a narração da minha família, né? Sim, claro. Mas eu tinha 3 anos, era uma bolinha, meu apelido era em árabe, Darbura é uma bolinha, né? Eu era, sabe aquelas bolinhas que todo mundo gosta de pegar e apertar? Sim, gordinho. Gordinho, gostosinho, né? Então, eu saí da Síria, esse navio levou 7 meses para chegar aqui no Brasil. Uau. Então, ele foi passando em Itália, França, foi passando em vários países, né? O que aconteceu? Você tinha uma mistura porque desciam e subiam desciam e subiam. Então, você tinha italiano, francês, belga, tinha todo mundo ali dentro do navio, né? E eu, por ser aquela bolinha, então a família pegava, porque muito tempo, 7 meses, então as famílias estavam todo mundo queria ter alguma coisa, né? E eu lembro, a única coisa que eu consigo me lembrar com 3 anos, eu sei que isso é uma memória que está lá no meu inconsciente, mas é uma memória. Eu estava em cima de um balcão, porque eles me levavam, ficavam me dando comida, eu já era gordinho, né? E o navio deu uma balançada, o navio deu uma balançada e eu escorreguei pelo balcão da cozinha. E aí me pegaram, né? Essa é uma memória que eu tenho, mas aí a minha família depois me complementou, meus pais, depois enriqueceram essa memória, dizendo que era uma briga das famílias. Não, deixa ele com a gente. E ele ficava lá com os italianos, né? Isso, de certa forma, foi bacana, porque você acaba, né? Mas, por outro lado, quando eu cheguei ao Brasil, aí eu tive a língua portuguesa também. E eu virei um mudo e surdo. Eu não conseguia expressar nada, porque eu tinha italiano, francês, tinha tudo na minha mente. Né? E acharam que eu era surdo e mudo. Aí, uma cidade pequena do interior, chamada Panorama, divisa de Mato Grosso, sim, né? Conheço. Panorama, eu tenho uma amiga que é de lá. O farmacêutico era o médico da cidade, não existia naquela época, 1960 e pouco, né? Aí, ele é surdo, ele é mudo, deve ser, né? Teste que o farmacêutico me fez, que é muito interessante. Eu pequeno, ele veio por trás de mim com 2 tampas de panela e bateu. Aí eu assustei e falei, ele não é surdo. Esse foi o princípio aí de tudo, né? Mas digamos, toda essa mistura, né? Essa mistura foi interessante porque também me deu o que chamam de camaleão. Eles falam que eu sou um camaleão, que eu me adapto a qualquer coisa, né? Bom, isso é muito do signo, do nosso signo. Isso é verdade. Se adapta fácil, né? Agora, como é que foi viver entre essas 2 culturas? Porque na sua casa era aquela cultura síria, né? E aqui fora... outra coisa completamente então, isso é até bom, sabe por quê? Isso, de certa forma, me ajudou bastante, porque meus pais, os árabes, são extremamente conservadores, né? São religiosos
ao extremo, né? E meu pai era aquele ditador, Mas é assim, eu entendo ele hoje, entendia também, quando cresci, entendi. Ele tem 10 filhos. Então, para você educar 10 filhos e todos eles serem trabalhadores, honestos, tudo, né? Você tinha que ser braço de ferro mesmo. Ele era braço de ferro, né? Educar um está difícil, já está difícil, imagina 10. Então, eu vivi uma cultura rígida, conservadora, e vivi uma cultura mais liberal, que é a cultura brasileira. Eu consigo hoje, e cresci, conseguindo enxergar as duas e convivendo com as duas naturalmente. Então, eu não sou extremamente conservador, também não sou extremamente liberal. Eu consigo mesclar tudo isso, justamente por causa das duas culturas que eu vivi, né? Isso me ajudou muito na minha construção. Agora, desde criança, você teve uma conexão cultural com as mulheres, né? Em que momento você percebeu que essa habilidade de escuta das mulheres, né? Que tem gente que odeia ouvir as mulheres, é porque elas falam demais, segundo alguns, né? E acolhimento era rara, quase um dom para você. Quando é que você descobriu isso? Para ser franco, eu descobri que é um dom, que isso é quase um dom mesmo, agora. Agora, com essa situação que aconteceu comigo do ano passado para cá. Mas eu sempre tive, minha relação sempre foi com mulheres, não com os meninos, desde criança. Então, minha amizade era as meninas. Isso até me trouxe um problema com 14 anos. Eu achava que eu era gay na época, eles falavam viadinho, né? Porque não falava gay na época. Então, eu procurei a psicóloga e não tinha nada a ver. É que, assim, eu me adaptava, eu me sentia melhor com elas. Elas se sentiam também mais seguras comigo. Uma questão de sensibilidade mesmo, né? Então, para mim, era muito mais fácil conviver com elas do que conviver com os meninos. Então, as brincadeiras, os meninos corriam tudo para um lado e eu corria com as meninas para o outro. Então, já era desde pequeno. Mas eu descobri que isso é algo diferente, descobri que isso é diferente agora. Quando eu percebi, falei, caramba, mas elas... Eu falo tão natural com elas, elas me entendem de tal forma e confiam muito em mim, né? E eu consigo entendê-las também, porque eu consigo enxergar. Uma coisa que é muito importante eu colocar aí é assim, né? Tudo que eu sou, eu devo às mulheres, porque como eu cresci com elas, eu aprendi com elas a beijar, a namorar, a se apaixonar, a chorar, entendeu? A contar, a confessar. Tudo eu fiz sempre com elas, então a elas eu devo tudo. Teve na sua vida, ao longo da sua vida, alguma mulher, assim, a sua mãe, sua tia, uma professora, uma prima, alguém que foi fundamental para isso, assim, que te mostrou isso? Teve. Eu acho que teve, e uma situação engraçada, porque é uma professora de português que eu nunca esqueço dela. A fisionomia dela está até hoje. Rostinho branquinho, todo rosado, né? Linda, maravilhosa. E todo menino se apaixona pela sua professora, né? Isso. E para mim não foi diferente. Desculpa. Só que comigo, eu tinha, acho que lá 15, 16, sei lá, a gente ia na casa dela para fazer a lição de casa, sempre, né? E um dia, o grupo todo foi embora, ficou só eu e ela no apartamento. E ela falou para mim assim, você vem cá, eu quero conversar com você. Olha só, eu percebo que você... Ela contou para mim, por isso que foi importante, porque ela conseguiu me esclarecer coisas que eu não tinha ideia, assim, daquela minha relação com as meninas. Como ela tinha relação com essas meninas também, ela ouviu muita coisa delas, né? Sim. Aí ela colocou que, Nasser, você tem um dom diferente, você tem um jeito diferente de lidar com as meninas, elas falam pra gente, né, colocam sempre para nós professores, que a confiança que elas têm em você é absurda. E elas conseguem conversar com você como se você fosse uma outra menina, mas você tem uma vantagem, você é um menino. Então você consegue orientar elas qual é o posicionamento dos meninos também, né? Por isso que elas são... Isso foi bacana, porque ela me orientou coisas que eu não tinha noção, né? Sim. Só que eu acabei ficando com ela naquele dia. A gente acabou se relacionando. Eu com 15 e pouco, 16 anos, sei lá, e ela com 30 e pouco. Mas ela marcou muito minha vida, ela marcou demais. Foi assim a primeira pessoa que falou comigo. E foi a sua primeira relação também? Não, a minha primeira foi com quase 11 anos, 10 para 11 anos. Mesmo? Comecei tudo muito cedo, foi tudo muito precoce. Meu pai tirou minha carteira profissional com 10 anos. Eu saía de um bairro da periferia aqui de São Paulo, chamado Santo Eduardo, 10 para 11 anos. Eu fiz 11 anos quando já estava trabalhando já.
5 horas da manhã, pegava um, descia em Santa Amaro, pegava outro, descia no Largo da Concórdia, ia uns 2 quilômetros a pé até a Rua Oriente para trabalhar numa fábrica de roupa. Nossa. Você imagina isso num menino que hoje eu olho para o meu neto, caçula, tem 11 anos, eu falei, ele é uma criança, né? Exato. Então, tudo na Porque minha... naquela era outra cultura, era outro momento. Outro momento. Se tirava a carteira profissional, a gente ficou 2 dias, 2 noites numa fila para tirar a carteira profissional. Era uma outra... Aí eu amadureci muito rápido. Mas os árabes já têm isso. Meu pai e minha mãe... Isso é da cultura árabe. Da cultura árabe. Meu pai, já com 14 anos, ele já era preso político, já tinha, sabe... ele já tinha posicionamento político, ele já tinha ideologia, já, né? Sim. Então, os árabes já têm isso mesmo, eles amadurecem mais. E no meu caso, não foi diferente, né? E depois eu fui trabalhar numa multinacional, assumi chefia de multinacional com 16 anos. Olha. Já tinha meu primeiro carro, 16 anos. Naquela época você dirigia, não tinha... Que empresa era essa multinacional? DeVilbiss, a Air Power, era uma empresa que fabricava vela de carro, vela Champ. Tá. Hoje ela chama Air Power. Na época era DeVilbiss S.A., né, uma empresa americana. Eu assumi a direção de um setor, eu tinha 16 anos e todo mundo, eu tinha uns 10 funcionários que eram subordinados a mim, tudo adulto, tudo homens, pais de família, né? Eu tive muito, mas eu já era muito maduro. Por isso que eu falei que quando eu tive esse relacionamento, por exemplo, com a psicóloga também, viu? Meu Deus do céu, se eu falar isso aí, eu vou ser cancelado. Mas até a psicóloga, se fosse hoje, ela estava presa. Porque eu não tinha, acho que 14 anos de idade. E ela tinha 30 e pouco. Agora, essa professora é viva ainda? Não, não é mais, infelizmente. Mas ela é viva no meu coração, na minha mente. O rosto dela eu não esqueço. Não esqueço. Porque ela me deu Dali eu virei, eu acho que daquele ponto eu consegui amadurecer mais ainda, como eu saí da adolescência e fui para a fase adulta, mesmo tendo 15, 16. Porque a conversa dela comigo foi de adultos, 2 adultos. Ela me explanou uma série de coisas. E aí, né? Isso te modificou a partir Modificou, foi aquilo aí, houve uma mudança. Agora, você falou de uma outra coisa, a psicóloga, a terapia, que não é uma coisa comum também, não era uma coisa comum naquela época. Não. Como é que você foi fazer terapia? Porque a gente caiu nesse negócio, né? Nasce, só anda com menina. Entendeu? Então, todo mundo... Entendi. E eu, em 1972, eu peguei meningite. E a meningite, naquela época, o Brasil não estava preparado para uma epidemia gigantesca. Você era bem novinho também. Tinha 12 anos. 12 anos. Era assim, ou você morria, ou você saía cheio de sequela. E eu não morri, e a sequela era umas manchas que saíam no corpo. Eu saí sem mancha. Então, meus irmãos falavam assim, né, pro meu pai, para me provocar, né? Pai, esse cara não é normal. Ele não é normal, né? Todo mundo... Eu cresci ouvindo isso, que era o jeito deles me atacarem. Porque eu chegava da escola, eu colocava o fone de ouvido, ligava a TV e sentava para fazer lição. Então, eu ficava ouvindo música, assistindo um jornal na TV e fazendo lição. Aí eles falavam assim, pai, você acha que é normal? Olha esse pai. Porque eles falam assim, a meningite não matou. Ela ou mata, ou deixa um monte de mancha, pai, ou retarda, ou deixa a pessoa louca. O nasce não é normal. Então, foi um dos pontos. E outro ponto era, ele é viadinho. Eu sei que hoje não se fala mais disso, mas na época não existia essa expressão. Sim, era isso aí. Eles ficavam, vivi isso. Então, ele é viadinho. Olha só, ele só fica no meio das meninas. Né? E eu achei que eu tinha que passar por uma psicóloga. Nós temos várias identificações aqui, né? Não só o signo, eu estou me identificando em tudo aqui. E aí eu fui na psicóloga. Psicóloga antigamente era natural, e fui em Pinheiros, inclusive uma mansão aqui em Pinheiros, eles tinham uma biblioteca, elas atendiam geralmente, eles atendiam na biblioteca. Família nos outros espaços, mas ali na biblioteca. Esse consultório não era igual hoje que tem, né? Eu entrei lá naquela casa tal para fazer a terapia, para passar pela psicóloga. Aí entramos na biblioteca, ela trancou a porta com a chave
E já era uma forma delas ter o domínio, então elas ficavam numa plataforma maior, você ficava, não é um divã, era um sofá. Sim. Ela ficava numa poltrona em cima, num nível superior a você. Degrau a mais. Para você sentir mesmo, para ela ter o domínio de você. Uhum. E eu era um menino, mas um menino já homem, né? Uhum. Menino homem já tinha. Aí ela falou, Nácia, vamos então começar com essa parte da questão da sua, se você é, não falava homossexual, né? Então, falava se você tem esse perfil ou não. Eu queria que você contasse a sua primeira relação, como é que foi e tal. Ela foi falando, e eu fui colocando para ela, só que fui colocando com detalhes. Uhum. E eu percebi que aos poucos ela estava se envolvendo. Eu estava aqui falando e olhando para ela, e ela estava sentada num patamar mais alto do que o meu, e ela estava de saia. E eu também acabei tendo uma situação que me chamou a atenção como homem, né? Que começou a me tirar até a concentração, porque eu comecei a olhar coisas que eu não deveria estar olhando. Eu deveria estar ali para ser tratado, né? Mas eu fui falando da minha... E ela foi se envolvendo comigo, ela foi se envolvendo, aquilo não acabava. Eu falava assim, meu Deus, vai ter 5 horas porque ela, cada vez ela se interessava mais, Porque hoje em dia é 50 minutos. 50 minutos já começa, né? Já terminou, faz o cheque, ou passa o cartão. E na hora que eu levantei para ir embora, acabou acontecendo. Ela parou na minha frente e aí ali mesmo na biblioteca. Na biblioteca. Aí eu falei, caramba, o que acontece comigo? Eu achava que era, sei lá, que era espiritual. Por que eu atraía tantas mulheres, né? Mas aí não pode continuar a terapia. Não, aí sabe o que aconteceu? Ela começou a ir atrás de mim, eu não ia mais lá. Ela foi até em casa, ligava em casa, né? Meu pai ainda estranhou, porque falou assim, tem alguma coisa que está acontecendo de errado. Né? Mas ela se apegou, só que ela era uma mulher casada, tinha filhos, tinha tudo, né? E eu um menino, porque queira ou não, eu tinha 14 anos, acho que ela tinha, sei lá, com 30 e pouco, 38 anos, né? Hoje, ela estava presa. Você vê como era um outro mundo, né? Era outro momento. Era outro momento. E isso, você tinha 12 anos? Foi o quê? Não, foi 14. Foi em 1974, 74, por aí. 12, quando eu peguei meningite. Sim. 12, peguei meningite. Mas você continuou fazendo terapia em outro lugar? Não. Ou nunca mais? Não, nunca mais. Eu faço hoje eu não faço. Mas eu tenho um grupo de terapeutas que são amigas minhas, inclusive eu quero posso mandar um abraço? Para um beijo para Adriana Latifa. Adriana Latifa, que é a Patrícia, até. Ela é uma psicóloga só que é um grupo, são 12 psicólogos, terapeutas, né? Eles são muito ligados à parte espiritual. Eles trabalham muito ligados quase que ao kardecismo, né? Tá. Mas são psicólogos, terapeutas, então toda vez que eu... Você sabe que tem mais uma coincidência aí, né? Que eu tenho uma família de psicólogos, né? Irmã psicóloga, cunhado, irmão. Aí, ó, tá vendo? E eu tenho esse grupo. Hoje são 12 que me apoiam e a gente troca informações, né? E eu estou até cursando junto com eles, né? Estou cursando com eles também para me tornar um psicanalista também, porque, na verdade, eu já faço esse papel hoje sem ser formado, né? Sem a formação. Minha formação acadêmica é administração, né? Agora, a sua carreira na área empresarial começou cedo, em 86, em 1986, olha só. Agora, como é que você conciliava esse homem racional, empresário, com essa intuição toda, essa coisa emocional que você tem? Na verdade, eu comecei a trabalhar em 1970. Em 86 foi quando eu abri minha empresa mesmo de consultoria, né? Já como empresário. Como consultor, né? Você vê que tudo está ligado às mulheres. Agora eu entendo um monte de coisa que eu não entendia no passado, né? Eu sempre trabalhei mais com mulheres. Eu entrava nas empresas para fazer gestão, geralmente gestão empresarial, você assina um contrato de responsabilidade. Você determina, você fica acima de tudo, menos dos sócios. Os sócios viram um conselho, né? E a gente